8 anos depois da queda de um bimotor que matou 19 pessoas no Rio de Janeiro, parentes das vítimas ainda não sabem o que provocou o acidente. A caixa preta do avião desapareceu misteriosamente, trocada por outro equipamento. As investigações não avançaram e até hoje nenhuma família foi indenizada pela empresa aérea. Dona Célia cuida com carinho dos pertences da filha Thaís, uma jovem que tinha uma carreira promissora. Ainda temos aqui o capacete dela que eu guardo, carimbo de engenheira, o diploma. Bruno e Júlio César esperavam o pai para uma festa de aniversário que não aconteceu. Ele estava muito feliz por passear de avião e estava feliz de voltar a tempo do aniversário do filho, que era em 5 de abril. Heloísa e Ayrton nunca mais viram o filho. Teria agora 41 anos. Rapaz preparado, cheio de saúde. Histórias que se cruzam em torno de uma mesma tragédia. 31 de março de 2006. Decolagem de Macaé. Destino, Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A empresa, a TIM Linhas Aéreas. Dentro do avião, modelo LET 410, estavam 19 pessoas. O avião sobrevoava a cidade de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Ao passar pelo bairro do Rio Mole, voava a baixa altitude. No local é comum a formação de nuvens que encobrem o alto dos morros. E foi em um deles que o avião se chocou. Ele bateu lá. Bateu de trás lá. Bem ali mesmo. Tem até um lugar assim que foi ele que fez, ó. Aquele Vzinho, já faz tempo o mato já cresceu. Sim, mas aquele Vzinho foi ele que fez. Foi ele que fez aquilo. Seu Valcírio estava em casa, trabalhando. Pouco antes do acidente, ele viu o avião da empresa TIM passar em um trajeto não usual. Como normalmente os aviões passam aqui? Passa aqui do norte para o sul, né? Mas nesse dia eles passaram o contrário, pro lado do morro, do pico do morro. Aí quando deu mais ou menos uns 3 segundos eu escutei o batido. Pá! Bateu na árvore. Todas as 19 pessoas que estavam a bordo morreram. Para os familiares das vítimas, foi um choque. A vida dela acabou ali com 24 anos. Foi um pesadelo, porque eu não sabia como lidar com filhos, um de 15 adolescente, um de 3 sozinha, as condições financeiras. Por que em um local com morros tão altos, o avião voava tão baixo? Acidente ou imprudência? Perguntas que poderiam ser facilmente respondidas com a análise da caixa preta do avião. Não fosse um pequeno detalhe. A peça encontrada aqui desapareceu durante a investigação. É o que aponta o laudo feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA da Aeronáutica. A chamada caixa preta se divide em 2 gravadores, um que registra as conversas dos pilotos e outro que grava tudo o que acontece nos equipamentos. O gravador que aparece no laudo sobre a queda tinha este número, 10.292. Só que o que deveria estar instalado era o 10.128. Onde está a caixa preta original, ninguém sabe. A senhora acha que alguém quer esconder alguma coisa ao trocar essa caixa preta? Se não fosse para esconder, não fariam isso. Há algo errado. Há algo errado. O tempo foi duro com os familiares das vítimas. Uma situação bem diferente do que aconteceu com quem comandava a TIM. Os donos eram o oficial da reserva da Aeronáutica Mário César Soares Moreira e o empresário Venilton Stabile, apontado pelo Ministério Público como um dos integrantes da cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro na década de 90. Por telefone, tentamos conversar com Mário César. O senhor não poderia gravar uma entrevista com a gente ou falar a respeito do assunto? Não, porque o assunto da investigação está sob andamento, aparece o nós da ICAO e eu não posso falar não.
O senhor não pode falar? Não, obrigado. 2 ex-diretores da empresa também são oficiais da reserva da aeronáutica, Davi da Costa Faria e Carlos Eduardo Pellegrino. Por telefone, Davi disse que não sabia do sumiço da caixa preta e acredita o acidente a um erro dos pilotos. Ele lembra que Pellegrino trabalhava na TIM na época do acidente. Na época do acidente, o Pellegrino trabalhava na TIM? Trabalhava na TIM. Fato que Pellegrino não informou ao Senado quando apresentou seu currículo para assumir uma direção da ANAC, a agência que fiscaliza a aviação civil no país. O cara lá no topo da ANAC e a gente aqui, esperando uma ajuda que era obrigação deles. As pessoas morrem, como punição você vai ser diretor da ANAC. 8 anos depois do acidente, restam aos familiares das vítimas a dor da perda e a expectativa de uma resposta que ainda não veio do judiciário. Nós queremos justiça, só isso, queremos que seja feita justiça. A impunidade reina, é sempre a mesma história. E as pessoas que deviam cuidar de vidas, destroem vidas. O Jornal da Band revelou ontem a troca da caixa preta de um bimotor que caiu no Rio de Janeiro há 8 anos, matando 19 pessoas. A Polícia Federal investiga se o equipamento original foi trocado intencionalmente para dificultar as investigações do acidente. Na reportagem de hoje, você vai ver que o avião da empresa aérea TIM voava com diversas irregularidades. Os familiares das vítimas do acidente aéreo com o avião da TIM em 31 de março de 2006 ainda aguardam um posicionamento da empresa aérea. Da empresa não teve nada, nenhum telefonema, eu sinto muito, de minhas condolências, nada. Nada, nem sobre o funeral. Margarete viu o padrão de vida da família cair. Eu já vendi um apartamento e atualmente estou vendendo um carro. O sofrimento trouxe problemas de saúde. Ela e o filho mais velho descontaram na comida a perda trágica do marido e pai, Ribamar Jorge Cassimiro. Tinha 80 quilos, cheguei num ápice de 170 quilos. Ontem o Jornal da Band mostrou que muitas coisas estranhas aconteceram no voo da TIM. O avião modelo LET 410 voava ilegalmente. A caixa preta original foi trocada por uma outra. Um fato grave, na opinião deste especialista em direito aeronáutico. É possível que isso aconteça, embora seja difícil, é possível, para isenção de responsabilidade. Ou seja, busca-se a impunidade adulterando provas. E não é só isso. O último voo registrado na caixa preta levada para análise do CENIPA era de fevereiro de 2003, mais de 3 anos antes do acidente. O fabricante do produto garante que, se houvesse falha na caixa preta, um aviso apareceria em um painel como este. Antes do acidente, o avião apresentou várias panes que foram ocultadas no livro de bordo e que não resultaram em manutenção. Um total descaso, o silêncio, tanto da ANAC, quanto da Infraero, quanto da TIM. Isso sem falar em outras irregularidades. O radar meteorológico do LET 410 da TIM não funcionava. A aeronave estava em voo visual e não por instrumentos. A prática poupava 10 minutos de combustível no trajeto até o Rio de Janeiro, mas tornava a viagem muito mais arriscada. O piloto, para atender o procedimento da companhia, solicitou à torre autorização para passar para voo visual, em que não se enxergava absolutamente nada. Entre a delegacia de Rio Bonito, que funciona naquele prédio, e o Fórum e o Ministério Público, que funcionam lá naquele outro edifício, o inquérito sobre o acidente aéreo ficou tramitando durante 7 anos. Foi só então que descobriram que o caso não era do âmbito estadual e, por isso, seguiu para a Justiça Federal. A TIM hoje funciona apenas no papel. A sede fica nesse conjunto comercial no subúrbio do Rio. As indenizações para os familiares das vítimas ainda se arrastam na Justiça.
Eu cheguei a receber 3 meses. Ela recorreu e fui informada que está sendo depositada em juízo. Então, desses 8 anos, eu recebi 3 meses, uma ajuda. Até hoje, não pagaram um centavo. Os diretores da TIM não tiveram problema em continuar as carreiras. Um deles, Carlos Eduardo Pellegrino, está hoje na direção da ANAC. Em seu currículo apresentado ao Senado, ele afirma que trabalhou de dezembro de 2006 a fevereiro de 2008 na TIM. Ontem, o ex-diretor da empresa aérea e da ANAC, Davi da Costa Faria, disse que Pellegrino trabalhava na TIM na época do acidente. Hoje ele voltou atrás e procurou nossa reportagem, dizendo que confundiu as datas. Para a Polícia Federal, é preciso procurar respostas para tantas suspeitas. Só que o atraso registrado até agora será o maior inimigo da investigação. O tempo acaba sendo um fator muito prejudicial, porque a gente vai ter que buscar fatos de 7 anos atrás, né? Para as famílias é um recomeço que pode levar à tão esperada justiça. A minha esperança é essa, por isso que eu estou aqui expondo a minha família, o meu problema, porque eu tenho esperança que agora alguma coisa vai ser feita. Um coronel da Aeronáutica que investigou as causas da queda do avião da TIM em 2006 disse que um funcionário da empresa indicou uma peça errada como se fosse a caixa preta do avião. 19 pessoas morreram na tragédia. O Jornal da Band revelou que a investigação ficou anos parada e as famílias das vítimas nunca receberam indenizações. O coronel aviador da reserva da Aeronáutica, Rufino, foi o responsável pelo laudo sobre o acidente com o LET 410 da TIM em março de 2006. Pela primeira vez, ele aceitou falar sobre o que encontrou no local, os problemas com a aeronave, a troca da caixa preta e a tragédia que matou 19 pessoas. Sem familiaridade com o modelo do avião, ele afirma que precisou de um técnico da TIM para encontrar a caixa preta. Ele nos confirmou de que aquele seria realmente o componente, seria o CVA. Então, baseado nessa informação, é que nós recolhemos aquele componente, acreditando que era realmente o registrador de voz. O equipamento foi levado para a Aeronáutica. Foi aí que veio a primeira surpresa. Foi quando foi verificado que realmente aquele componente não era um registrador de voz. A equipe teve de voltar ao topo do morro, acompanhada do Paraçar, o esquadrão armado de paraquedistas da Força Aérea. O local já não era mais preservado como determina a lei, e a situação encontrada era no mínimo estranha. Quando a equipe retornou, haviam elementos suspeitos à área, né, que não estavam lá com finalidade nenhuma definida. Nós retomamos a busca dos componentes e finalmente encontramos o verdadeiro registrador de voz. Pouco mais de um mês depois, a caixa preta foi então levada para os Estados Unidos. Aí, uma outra surpresa. Nós descobrimos que o voo que estava registrado nela era um voo do ano de 2003, ou seja, 3 anos antes do cenário do acidente. No relatório, ele deixa claro que a caixa preta encontrada não correspondia à numeração que deveria estar no avião. Onde foi parar o equipamento original, ninguém sabe. É normal, coronel, uma caixa preta não funcionar durante 3 anos? Não, com certeza não. Esses componentes, eles fazem parte da condição de aeronavegabilidade de qualquer aeronave. Eles têm que estar em funcionamento. A TIM pertencia ao oficial da reserva da Aeronáutica, Mário César Soares Moreira, e ao empresário Venilton Stabile, apontado como envolvido com o jogo do bicho no Rio. Panes nos aviões não eram devidamente registradas e os pilotos eram instruídos a fazer voos visuais e não por instrumentos, o que poupava tempo e dinheiro. O que eu posso lhe dizer é que no cenário deste acidente, essa aeronave não estava regular. Essa companhia não estava preparada, na mais extensão do significado da palavra, de voar. Para a Polícia Federal, o problema registrado com a caixa preta da aeronave chama a atenção.
Os procedimentos de voo adotados pelos pilotos na região também provocaram a curiosidade dos agentes federais. Com certeza, os sócios vão ser ouvidos e, caso haja comprovação de alguma conduta que seja criminosa, aí eles vão ser imputados. As pessoas que cometeram isso não podem ficar impunes. A fatalidade, ela tem pouca participação na maioria dos acidentes aéreos. Destrói famílias. É uma família desestruturada que está procurando se levantar, está procurando se erguer com as próprias pernas.